Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos, valorização e tiro curto para a 35ª rodada. Sim, bora lá pro vídeo então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Vamos lá para o nosso time de bons e baratos. Então, vamos começar com o nosso time de bons e baratos, já que ele fez uma pontuação de 83,44, né? Foi o nosso time que mais pontuou, porque o time principal fez 82, certo? Então, fomos muito bem com o nosso time de bons e baratos. Se tu diz, Mané, bebê, certo? Acertamos aí o Guerreiro, foi o maior pontuador da rodada. Botamos o Marinho como capitão. Enfim, deu tudo certo aí nesse time de valorização, porque afinal de contas, um time custando 99,97 cartoletas, fazer mais de 80 pontos, realmente é muito bom. Vamos vender o time aqui e vamos escalar o nosso time de bons e baratos para a 35ª rodada. Vamos lá, então vai ser o nosso time de bons e baratos para a 35ª rodada, né? A gente já deixa ele pronto aqui, certo? Não vou fazer muitas explanações, porque todos esses jogadores aqui eu falei no vídeo do time principal. É só dar uma olhadinha aqui no card. Lá eu posso dar 3, 4, 5, 6 opções por posição e todos esses jogadores foram citados lá. Então, se quiser saber o real motivo aqui da escalação de cada um deles, o quanto a média de cada um deles, tanto dentro quanto fora de casa, a pontuação cedida pelo adversário, enfim, outras estatísticas, é só dar uma olhadinha aqui no card, tá? Mas, enfim, de maneira muito resumida, eu estou dando prioridade aos confrontos de Cruzeiro contra CSA e de Corinthians contra o Avaí. Afinal de contas, CSA e Avaí são os times com o pior desempenho jogando fora de casa, né? Se a gente ver aqui, ó, o Avaí é o 19º melhor visitante, ou seja, o segundo pior visitante da competição. E se a gente ver aqui, ó, no CSA, ó, a gente vê que o CSA é o 20º melhor visitante do campeonato, ou seja, é o pior visitante da competição, tá? Então, realmente, eu tô dando prioridade aqui para esses dois confrontos. E, claro, estou escalando jogadores do Flamengo com preço mais acessível, porque eu acredito que o Flamengo também é favorito contra o jogo contra o Ceará, que apesar de já ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Jesus é um cara muito sério, com certeza vai exigir bastante jogadores, e os próprios jogadores vão querer fazer uma boa apresentação diante da sua torcida, porque vai ser a entrega da taça, né, nesse jogo agora de quarta-feira, tá certo? Então, custando 100,28 cartoletas, time bons e baratos raiz aí do canal, tá? Com o Vitinho como capitão para 35ª rodada. Pessoal, o nosso time de valorização do canal, olha aí, o Mané Cartola e o cifrão, né, das cartoletas, fez 63,04 na última rodada, né? Ficou bem acima da média dos cartoletas e valorizou 8,51 cartoletas, né? Vamos vir aqui no Nacional. Vamos botar para filtrar por patrimônio aqui. Por patrimônio. Ó, ganhamos algumas posições no ranking, né? Estamos na posição 284 nacional, como eu sempre falo, uma posição muito privilegiada aí, né? Já que já tem mais de 9 milhões de times aí de cartoleiros, certo? Agora finalmente aqui vamos lá para nossa escalação. Vamos mudar o nosso time todo aqui, vender o nosso time e vamos escalar para a 35ª rodada. Vamos lá então para o nosso time de valorização, como a gente sempre deixa, a gente deixa pronto o time, né? Vamos lá dar uma explanada aí um por um aí, ver o quanto cada um precisa, né? Como pode perceber aí, todos estão bem desvalorizados. Os que não aparecem desvalorizados é porque não jogaram na última rodada e agora estão retornando e estão desvalorizados e faltam e precisa de pouco para valorizar, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, começar com nossos goleiros, tá? Goleiros, tá? O goleiro mais desvalorizado para a rodada é o Tadeu, certo? Vai ter um confronto complicado contra a equipe do Internacional. O Tadeu tá com uma média de 8,3 jogando fora de casa. Um dos goleiros com melhor média fora de casa. Tá precisando fazer menos 3,9 para começar a valorizar, certo? Tadeu não negativa fora de casa, dificilmente negativa, né? Negativou aqui antes do final do primeiro turno, tá? Mas no segundo turno vem imitando, tá? E fazendo grandes pontuações. Ele volta, faz pontuações baixas, mas acredito que tem tudo para ir bem contra a equipe do Internacional. O Internacional cede em média 7,7 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos, certo? Deu uma negativada aqui no Muriel, mas os demais goleiros sempre cedem uma boa pontuação. E se por um acaso o Tadeu conseguir
pelo menos fazer uns 4, 5 pontos aí, né? Mesmo sofrendo gols, já vai valorizar e vai valorizar bastante, certo? Já na nossa dupla de zaga e nas nossas laterais, a gente está seguindo a lógica dos confrontos, né? Apostando muito no SG do Corinthians contra o Avaí e do Cruzeiro contra o CSA, certo? A gente vai escalar o Kaká, tá? O Kaká tem uma média de 2.63 jogando em casa, precisa fazer menos 1.2. Vai enfrentar a equipe do CSA, que tem dificuldade de fazer gols fora de casa. E o Kaká nos últimos jogos vem mantendo uma certa regularidade, tá? Mesmo porque quando consegue manter o SG, consegue pontuar acima dos 5 pontos. É isso que a gente espera para essa rodada. CSA cede média 3.4 para zagueiros adversários. Se o Cruzeiro manter o SG contra o CSA, tem tudo aí pro Kaká e valorizar bem. Nosso outro zagueiro é o Manuel do Corinthians, tá? O Manuel tá com uma média de 4.73. Precisa fazer menos 0.5 para começar a valorizar. Tem um confronto favorável contra a equipe do Avaí, né? O Avaí tem mais dificuldades ainda de fazer gols fora de casa do que o CSA. Se a gente vier aqui nas partidas aqui, ó, e verificar, o Avaí realmente está muito mal fora de casa. Já está rebaixado. Nos últimos 5 jogos não marcou gols, tá? Então a gente tá contando aí que a equipe do Corinthians vai conseguir manter o SG contra o Avaí. E com isso o Manuel vai valorizar e valorizar bem. O Manuel nas últimas rodadas vem mantendo uma certa regularidade em casa. E assim como o Kaká, se sofrer gols, né, faz pontuações baixas, mas se manter o SG, tende a pontuar mais que 5 pontos. Tá? Avaí cede em média 6.57, é um dos times que mais cede pontos para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Então tem tudo aí para o Manuel ir bem, né, e valorizar bem. Nas laterais, nós vamos com o Egídio, tá? É o terceiro lateral mais desvalorizado para a rodada. Né? Como eu falei anteriormente, tem tudo para manter o SG contra o CSA. Tem uma média de 4.86 jogando em casa. Precisa fazer menos 1.3 para começar a valorizar. Foi mal na última rodada, negativou. Mas nas demais rodadas sempre consegue manter uma certa constância. Mesmo perdendo o SG, ainda te entrega alguns pontinhos. 1, 2, 3, 4 pontos ali. O Egídio é um lateral bem completo para cartola. Rouba algumas bolas, chega à frente para dar assistência, enfim. Então, é um lateral bem polivalente. O CSA cede em média 6.92 para laterais adversários nos últimos 5 jogos. Né? E isso é muito bom, porque a média do Egídio em casa e os pontos cedidos pelo CSA são bem maiores do que ele precisa para começar a valorizar. Então acredito que tem tudo aí para valorizar e valorizar bem. Nosso outro lateral, tá? Não está tão desvalorizado assim, mas o confronto é muito favorável, é o Wagner, tá? O Wagner tem uma média de 6.17 jogando em casa, vai enfrentar a equipe do Avaí, tá? Precisa fazer 1.1, certo? E o Wagner nos últimos jogos aí, vem pontuando bem. Deu uma escorregada aqui na 24ª rodada, quando perdeu o SG, né? No empate de 2-2 com o Atlético Paranaense. Mas acredito que nessa rodada aí tem tudo pro Corinthians não sofrer gol do Avaí, né? E com isso pontuar bem. O Avaí cede em média 6.39 para laterais adversários nos últimos 5 jogos. Então essa é nosso sistema defensivo aí, tem tudo aí, ó. Egídio, Wagner, Manuel e Kaká, tem tudo para pontuar bem, né? E com isso valorizar e valorizar bastante, certo? Vamos lá pro nosso meio de campos, né? Meio de campos mais desvalorizados para a rodada, né? O Matheus Henrique bem desvalorizado, Gabriel Dias, o Flávio, mas não tem confrontos tão favoráveis quanto o do Júnior Urso. O Júnior Urso é o quinto meio campo mais desvalorizado para a rodada, certo? Tem uma média de 3.35, precisa fazer menos 1.2 para começar a valorizar, né? O confronto contra o Avaí é bem favorável, certo? O Júnior Urso mantém uma certa regularidade e como está bem desvalorizado, né? Fazendo algumas roubadas de bola, entregando ali uns 2, 3, 4 pontos, já está ótimo para o time de valorização do canal. Avaí cede em média aí 2.08 para meio campistas adversários, certo? Então tem tudo aí para o Júnior Urso valorizar e valorizar bem. Nossos outros dois meio de campos, a gente vai escalar do time que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, a sensação do campeonato, tá? Vai ser o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está precisando fazer 0.7 para começar a valorizar, tem uma média de 4.45 em casa, vai enfrentar a equipe do Ceará, certo? Mas é um confronto muito favorável, por quê? Porque o time do Flamengo é um time acima da média, é a entrega da taça, com certeza o time vai querer jogar bem perante a sua torcida, tá? O Ceará está com muita dificuldade de jogar fora de casa. Se a gente vier aqui, o Ceará vem sofrendo muitos gols fora de casa, percebam aqui, ó. Todos os jogos fora de casa vem sofrendo os gols, o Ceará, certo? Então tem tudo aí pro meio campo do nosso time de valorização e bem, certo? O Everton Ribeiro não vem pontuando bem nas últimas rodadas, mas como ele está precisando fazer 0.7, está com uma média de 4.45 jogando em casa, e o Ceará cede em média aí 2.12 para meio campistas adversários, está dentro do que a gente procura para valorização. A média dele e a pontuação média cedida pelo Ceará nos últimos 5 jogos para meio de campo é maior do que ele precisa para valorizar, né? E acredito que o Flamengo tem tudo aí para ganhar e ganhar bem esse confronto aí contra o Ceará, mesmo já sendo campeão, porque o Jesus é um cara sério ali, com certeza vai exigir
que eles deem um máximo dentro de campo, e eles também vão querer se apresentar bem perante sua torcida, né? Vai ser um jogo praticamente comemorativo, de repente eles podem jogar até um pouco mais solto aí, né? E até conseguir fazer um desempenho um pouco melhor. O Arrascaeta é um cara fora de série, né? O Cartola tá com uma média de 3.14 jogando em casa, uma média sensacional, precisa fazer 0.9 para começar a valorizar, tá? O Arrascaeta indiscutivelmente é o jogador com melhor média dentro de casa, né? Sensacional, sem assistência, sem gol, te entrega ali 5, 6, 7 pontos, tá? Dificilmente ele faz pontuações baixas, como essa que fez contra o Santos, e se fizer gol e der assistência, então dá uma mitada, certo? Como a gente viu aí, terá a série média 2.12 aí para meio-campistas adversários, né? Então acredito que tem tudo aí pro Arrascaeta aí bem. Se vocês perceberem aqui, ó, a gente está realmente priorizando os confrontos, né, do Cruzeiro contra o CSA e do Corinthians contra o Avaí, que eu acredito que são os dois confrontos mais favoráveis da rodada. Afinal de contas, o CSA está na zona de rebaixamento, tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Vencer seus jogos fora de casa, e o Avaí já está rebaixado, né? Tem a pior campanha da competição, acho que acredito que tem tudo para Cruzeiro e Corinthians irem muito bem, tá? E o Flamengo, porque realmente é o melhor time da competição, né? É um jogo que tem de tudo aí para sair bastante gols, né? Se o time realmente jogar para frente como sempre joga, né? E por isso eu tô apostando no Everton Ribeiro e no Arrascaeta, tá? Já o nosso ataque aqui eu tô indo com o Sassá, Vitinho e Arthur Gomes. Por que eu tô indo com os três? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Olheiro FC. Atacantes mínimo para valorizar. Vamos por parte. Arthur Gomes, o segundo atacante mais desvalorizado para a rodada. Tem uma média de 2.34. Se fazer menos 1.8, vai enfrentar a equipe do Botafogo. É um confronto favorável, apesar da Chapecoense estar mal, vem de 2 vitórias consecutivas, tá? E o Botafogo não está bem na competição, certo? O Arthur Gomes negativou aqui na 33ª rodada contra o Ceará, mas nas demais rodadas sempre te entrega alguns pontinhos. Se fizer gol, então, entrega mais pontos ainda. O Botafogo aí cede em média 4.98 para atacantes adversários. E se a gente vier aqui, ó, nas pontuações médias, cedidas e conquistadas nas últimas 3 rodadas para atacantes, tá? A gente vai perceber que juntamente com o Goiás aqui, ó, Botafogo é o time que mais cedeu pontos para atacantes, assim como Botafogo é o time que mais sofreu gol de atacantes nas últimas 3 rodadas. Então por isso aí que eu estou escalando o Arthur Gomes, né? Porque realmente o Botafogo anda cedendo muito ponto e tomando muito gol de atacante, certo? O outro atacante nosso é o terceiro mais valorizado, é o Sassá, seguindo aquela linha dos confrontos, né? O Sassá tem uma média de 1.84 jogando em casa, uma média muito ruim, é verdade, mas precisa fazer menos 0.3 e vai enfrentar a equipe do CSA dentro do Mineirão. Ah, então o CSA sempre tá tomando gol aí fora de casa. O Sassá deu uma melhorada nos últimos 2 jogos aí, né? Vem se esforçando bastante, então acredito que tem tudo para valorizar, tá? O CSA tá cedendo em média de 3.64 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. Então, como eu sempre falo, né, a média cedida pelo Ceará e a pontuação do Sassá em casa são maiores do que ele precisa para começar a valorizar. E ele ainda tem o bônus ainda de ser um jogador barato, ou seja, qualquer pontuação que ele faça a mais aí vai valorizar mais do que um jogador mais caro. E nosso terceiro e último atacante, né, vai ser o Vitinho, tá? Seguindo a linha de raciocínio do Flamengo, time mais ofensivo da competição. O Vitinho está com uma média de 4.3 jogando em casa, precisa fazer 1.4, certo? E o Vitinho é aquele jogador que finaliza bastante, né? Só com finalizações costuma te entregar alguns bons pontos. Tá certo que ultimamente ele tá precisando de muito gol e assistência para pontuar bem, mas é como eu falei, o confronto é favorável, acredito que tem tudo pro Flamengo aí bem aí. Ceará série média 3.82 para atacantes adversários, tá? E eu tô apostando nesses confrontos, principalmente aqui no Flamengo, certo? Corinthians e Cruzeiro. O técnico nosso vai ser o Coelho. E se a gente vier aqui no Olheiro FC, e botar técnicos mínimo para valorização, os técnicos mais desvalorizados para a rodada é Vanderlei Luxemburgo, mas vai ter um confronto complicado contra o São Paulo dentro do Morumbi, e é o Evandro do Avaí, que já está rebaixado e vai pegar o Corinthians dentro da arena de Itaquera, então é meio complicado. Fernando Diniz também vai jogar em casa no Morumbi, mas eu não estou botando muita fé, porque realmente o Vasco do Vanderlei anda jogando bem fora de casa. Eu acredito aqui, ó, que mesmo sendo o quinto técnico mais desvalorizado para a rodada, é o que tem maiores condições de pontuar bem e valorizar mais, porque realmente o Avaí tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Se a gente vier aqui, ó, no confronto, vamos perceber que o Avaí nos últimos 5 jogos não fez gols fora de casa, tá? Então é nisso que eu estou apostando, certo? E o Coelho está precisando fazer 2.2 para começar a valorizar, tem uma média de 5.39, né? Jogando em casa, o Avaí cede em média 4.91 para técnicos adversários nas últimas 5 rodadas, né? Então tem tudo aí. Se por um acaso o Corinthians não vier a sofrer gols mesmo, que eu acredito que isso vai acontecer, e ganhar o jogo, o Coelho tem tudo para pontuar bem e valorizar bastante, certo? De capitão aqui eu tô botando o Wagner, né? Porque eu tô com o Coelho de técnico e o Corinthians é o time com o maior número de jogadores.
certo? E mesmo porque a pontuação desse time aqui de valorização não é tão importante assim. Esse time de valorização ele foi criado para ganhar cartoletas, tá? Então custando 111,96 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de valorização para a 35ª rodada. Tá feito, pessoal? E o nosso time de tiro curto do canal, né? É um monstro mané, fez 61,04. Mas como eu costumo dizer, time de tiro curto é assim mesmo, tá? Se der tudo certo, passa dos 100 pontos. Se uma outra coisa der errado, já não vai tão bem assim, tá? Pulverizei muito aqui a defesa, né? Porque achei que o SG realmente ia ser difícil para essa rodada e realmente estava certo. Pouquíssimos times manteram o SG, tá? E geralmente foi surpresa, tá? Esses SGs. Mas acertei no Santos, né? Como capitão, enfim. E no Marinho, no Sanches, mas porque o Drulinho 12 foi mal. Enfim, aqui ó, foi muito, eu acredito que o erro foi aqui na defesa, devia ter arriscado mais numa única defesa, de repente poderia ter dado certo, tá? Mas vamos vender o nosso time aí e vamos escalar o nosso timezinho de tiro curto aí para a 35ª rodada. Então, gente, esse aí é o nosso time de tiro curto do canal, né? Custando 149,15 cartoletas, um time bem acessível, mas com um potencial enorme aí para pontuar bem. Ah, Fabiano, o que é tiro curto? Muita gente pergunta. Não, tiro curto é aquele time de tudo ou nada. É um time para uma rodada só, para quem joga ligas apostadas, né? E até mesmo pode ser utilizado aí para quem tiver muito atrás aí, precisando de muitos pontos aí nas suas ligas aí e tentar surpreender de alguma maneira, certo? Eu tô dando prioridade aqui para a defesa do Corinthians, já que o Avaí faz 5 jogos que não faz gols fora de casa, certo? Tô dando prioridade aqui no meio e no ataque para o Internacional e para o Flamengo. Por que para o Internacional e para o Flamengo? Porque o Flamengo tem uma média excepcional dentro de casa, certo? Como mandante, é um time altamente ofensivo, então tô povoando o meio de campo com jogadores ofensivos do Flamengo e com atacantes do Flamengo. E por que o Internacional? Porque aqui o Goiás andou sofrendo muitos gols fora de casa nas últimas partidas, tá? Inclusive andou sofrendo goleadas de 3-1 do Botafogo, 4-1 do Atlético Paranaense, certo? E o Internacional nos últimos 3 jogos andou fazendo bastante gols dentro de casa. Então é isso que eu tô apostando, certo? Então acredito que tem tudo aí para dar certo. E eu tô indo com o Diego Alves como capitão. Tá? Por que eu tô indo com o Diego Alves como capitão? Porque se a gente vier aqui, ó, em pontuações médias para goleiros cedidas nas últimas 3, conquistadas cedidas nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que o Ceará é o time que mais cedeu pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, certo? Defesas difíceis, vamos dar uma olhadinha, ó, Ceará foi o segundo time, tá? Juntamente com o Goiás e Avaí, que mais cedeu defesas difíceis com goleiros, tá? Jogando fora de casa, certo? E eu resolvi fazer isso porque como eu tô com uma quantidade grande de jogadores do Flamengo e o Jesus de técnico, então eu tô botando aqui de capitão o meu goleiro para ver se alavanca a pontuação do time. E mesmo porque eu sei que tem muita gente aí que não vai escalar o Diego Alves, tá? Não vai escalar o Diego Alves, eu tenho quase certeza. Vão optar por Tadeu, Cássio, outros goleiros aí para rodada, certo? E por um acaso, se o Diego manter o SG, ou seja, se o Ceará chegar lá 2, 3 vezes e não fizer o gol e ele fazer uma ou outra defesa difícil, com certeza vai passar dos 10 pontos aí. E é tudo que preciso pro meu capitão, né? Valorizar bem e surpreender na rodada, tá? É uma aposta porque time de tiro curto é assim mesmo, você tem que sair um pouquinho da zona de conforto e apostar, tá? Eu acredito aí que tem tudo para ir bem. Eu acho que desse time aqui, o mais arriscado realmente é o goleiro, que é o meu capitão, porque é nisso que eu quero diferenciar, tá certo? Então, como eu falei, custando 149,15 cartoletas, um time bem acessível. Esse é o nosso time de tiro curto para a 35ª rodada. Então é isso, gente. Time de bons e baratos, valorização de tiro curto do canal, escalados para a 35ª rodada, certo? Vai ter live amanhã a 1h da tarde, tá? Daí lá a gente pode conversar mais, explanar mais a rodada, né? Secar bastante os dados, trocar uma ideia, tá certo? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, você não vai perder a live, mais nenhum vídeo, certo? Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Gente, no mais, um grande beijo no coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui!